Tabata, vamos abrir nossa conversa aqui perguntando o seguinte: se a gente sair às ruas e perguntar para os brasileiros o que eles acham da educação no país, não resta dúvida de que a maioria das respostas vai ser, com certeza, naquele tom crítico. Quando você olha para a nossa história recente e atual, com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro na presidência da República, eu queria te perguntar, como é que se divide a responsabilidade pela precariedade do nosso sistema educacional? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente não chegou nesse momento da educação por nada. E sendo bastante sincera com você e com quem nos acompanha, eu entendo que nenhum governo até aqui de fato priorizou a educação, especialmente quando a gente fala de educação básica. Isso não quer dizer que a educação não avançou. Quando eu era pequena, eu estudava em escola pública e quando eu e meu irmão reclamava de ir para a escola, meu pai dizia, olha, na minha época, escola pública era coisa de rico, então vá para a escola e não reclame. E essa é uma maneira, enfim, que ele falava com a gente, meu pai não pôde terminar o ensino fundamental, mas que fala um pouco de uma conquista que o Brasil viveu. Antigamente, a escola pública era para poucos, era para uma elite, e a gente conseguiu garantir o acesso. Mas a questão da qualidade ainda é um grande problema para o Brasil. A gente tem uma escola pública que, na média, ainda pena muito para ensinar nossas meninas e meninos a aprenderem a ler e escrever. Então, na minha opinião, não dá para dizer que a educação já foi prioridade de algum governo no Brasil nos últimos anos. Agora, também é importante marcar que eu nunca vi a educação sendo tão desprezada como eu estou vendo há 1 ano e meio. A gente tem um novo ministro que acabou de chegar. Como já me posicionei, estarei sempre à disposição para colaborar, mas também fiscalizando com muita firmeza. Mas falando dos últimos dois, que aí sim nós podemos avaliar, o que eu vi eram ministros que não entendiam de educação, que não valorizavam a educação e que acabavam fazendo do Ministério da Educação um palanque ideológico. E quem sofre com isso são nossas crianças. Perfeito. Deputada, entrando agora nessa questão da representação política, você como uma grande defensora aí da educação, se elegeu nisso, a sua história é baseada nisso, eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha que eu tenho. Nós temos hoje algumas entidades estudantis, no caso, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes, e essas entidades hoje, e há muitos anos isso já acontece, são presididas por pessoas que são filiadas a um partido político. No caso, inclusive, a gente tem vários desses ex-presidentes aí da Uni filiados ao PCdoB. A minha pergunta é muito simples à senhora. Você acha que essas entidades representam verdadeiramente o interesse dos estudantes ou essas entidades se perderam na política partidária? Olha, eu nunca participei de atividades estudantis. Então, tanto por ter sido bolsista em uma escola particular no ensino médio, quanto por ter feito a minha graduação também com bolsa da universidade nos Estados Unidos, eu não posso falar com muita propriedade sobre como é o dia a dia dessas instituições. Mas o que eu sei é que a gente tem um conjunto enorme na sociedade de instituições, sejam de estudantes, de professores, de pessoas que vêm da sociedade, que não estão organizadas, que estão muito preocupadas com a nossa educação. Então, eu acho que, enfim, a partir do momento que você se organiza, que você faz um grupo, cada um vai defender os seus interesses. Mas no final do dia, o que eu estou vendo desde o começo do ano passado, que é quando começou o meu primeiro mandato, são instituições que estão sim preocupadas com a educação. E aí, só fazer um pequeno gancho, eu cresci muito distante da política. E eu cresci muito descrente dessa política também. Eu não me via nela. E eu acho que a gente tem que enfrentar uma questão que é o ponto da formação política e cívica nas escolas públicas do Brasil. Porque, por exemplo, ao não participar de entidades como essa, ao não me engajar, eu não tinha ideia do que fazia um vereador, eu não tinha ideia do que fazia um deputado, quem era responsável pela linha de ônibus. Então, eu acho que a gente também tem que entender que esse distanciamento da população em relação à política, esse distanciamento que os partidos têm com a sociedade hoje, ele precisa ser combatido e eu acho que a formação política, ela cumpre um papel muito importante nisso.